Fala galera pilateira, sejam bem-vindos à terceira live da semana do Pilates Clássico. Tem a galera ali atrás, ó. Vocês estão preparadas? Vem pra cá para todo mundo conhecer vocês. Vamos entrando, quem já tá entrando vai falando de onde você é. Olha, essa aqui, se apresentem rapidamente. Camila. Essa é a professora Camila. Natália. Professora Natália. Josi. Professora Josi e o Henrique. Chega aí, Henrique, para todo mundo te conhecer também. Esse é o Henrique, ó, o cameraman. Beleza. Da onde vocês são? Boa noite. E aí, Camila? Camila, nossa professora também. Vamos mandar um beijo para Camila. Uhul! Ótimo. Olá. De BH. Perfeito. Ótimo, ótimo, ótimo. É isso aí. Pega só minhas folhinhas ali, por gentileza. Aí, gente, vamos chegando. Quem estava na aula de ontem conseguiu aplicar alguma coisa hoje sem massagem? Boa noite, Brunão. Brunão de Santo André. Depois eu ponho. Eu melhorei o áudio, tá? Eu tava com um microfone lapela muito aqui em cima e tava estourando muito o áudio. Hoje eu coloquei mais para baixo. Hoje e ontem. São José do Vale, Rio de Janeiro. Ótimo, vamos chegando. Perfeito. Quem já chegou, então a regra é o seguinte. Coloquei o microfone agora, gente. Vocês estão me ouvindo bem? No coração. Até o dedo ficar roxo assim, ó. Segura o coração até explodir. Perfeito. Hoje o tema da live é aulas em grupo e aulas individuais. Então nós preparamos um cenário aqui para simular uma aula em grupo e eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem. Então tudo que eu estou falando nas lives, gente, tudo faz parte da minha vida, eu não estou criando não, tá? Eu já passei por essas situações, então eu criei a Semana do Pilates Clássico justamente para compartilhar aí um pouco da minha vida, né? Que a minha vida é em torno do Pilates Clássico, há 18 anos que eu trabalho com isso. E a transformação que o Pilates me fez. Só que esse acesso, né, internet, lives no Instagram, eu não tinha há 15 anos atrás. Então eu aprendi me lascando. E hoje eu tenho aí uma missão de compartilhar isso e realmente mostrar para as pessoas que o Pilates pode ser feito de uma outra maneira. Assim como foi a live de ontem, live de Pilates sem massagem. Bom, ótimo, gente. Então hoje eu pedi uma gentileza para vocês, tá? Hoje é sexta-feira, tá todo mundo em casa, já pediram a pizza. Faz o seguinte, pega o link dessa live aqui, compartilha num grupo que você tem do WhatsApp, que tem bastante profissional. Talvez essa live vai ajudar bastante. Essa live é uma live chocante. Por quê? Porque a gente vai quebrar vários mitos, tá? E a gente vai iniciar falando sobre a compra kit de aparelhos. Antes da gente falar sobre aparelhos, né, a gente vai falar sobre kits, eu quero pedir a gentileza de vocês não citarem nenhum nome de empresa, nem se for muito bom, nem se for muito ruim. Nós vamos manter a política da boa vizinhança e também manter a ética nessa live. Essa live não é para falar mal das outras pessoas. Então, ontem em algum momento alguém falou de alguma empresa, claro que não foi por mal, mas as pessoas utilizam isso para atacar outras empresas, tá? Então a gente vai manter a ética de não falar de nenhuma empresa que fabrica aparelhos, a gente não vai falar de nenhum profissional que ministra curso e de nenhuma escola, tudo bem? Então peço para vocês aí a gentileza da gente manter essa boa conduta, a ética, porque é fundamental pra gente, beleza? Bom, aqui agora eu vou perguntar, quem de vocês possui um estúdio equipado, com esse padrão de aparelhos? Deixa eu ver se é esse. Esse não, esse não, esse não. Calma. Esse. Quem de vocês tem esses aparelhos aí, ó? Que é um Reformer, que é um Cadillac, que é um barril, que é uma chair aí na pontinha aí. Quem de vocês tem esse kit de aparelhos? Fala pra mim aí. E a gente vai entrar direto no tema e aqui vocês aprendem Pilates na prática. Olha só.
Precisa colocar a imagem de novo? Vou colocar de novo para ilustrar aqui, ó. A pergunta é, quem de vocês tem o kit de aparelhos? Reformer, Cadillac, Chair e barril. Ó, eu, muita gente tem. Eu tenho esse kit. Marjorie também. Olá, Cris. Marjorie, Michele, perfeito. Por que que vocês têm esse kit? Uma outra pergunta. Por que só foi oferecido isso para vocês? Como é que surgiu a história do kit? Então essa é uma história que vocês vão entender por que vocês têm o kit. Por quê? Porque as empresas, quando chegaram, não tinham tanto conhecimento no método Pilates, logo quando iniciou no Brasil e até no mundo também, né? O sistema clássico. Então era um Pilates. E aí vamos ao seguinte, como é que eu faço para aumentar o faturamento das vendas? Eu não posso falar para ele, ó, com reforma você já pode trabalhar. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que formar um kit. Quando a pessoa compra, ela já... Aquele kit que era 20 mil reais, de repente se torna 12 mil reais, 11 mil reais, 15. Então o faturamento já é das empresas de aparelhos de Pilates, é sobre kits. E a maior parte das empresas que fabricam os kits, elas não entendem de Pilates. Elas só fazem aparelhos. Tanto é que os aparelhos eles recebem uma nova formatação, né? O modelo 2021 é diferente do modelo 2020, que é diferente do modelo 2019, que é diferente do 2018 e assim vai. Então o mesmo aparelho você coloca em anos separados, diferentes, você coloca um ao lado do outro e fala, nossa, parece que é outra coisa. Porque essas pessoas não conhecem o que é o Pilates. Então elas só ficam criando variações, modificações no aparelho para você comprar novamente outro ano. Você tem que renovar o aparelho novamente outro ano. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a maioria que está aqui trabalha assim. E aí você coloca o kit dentro do seu estúdio. E aí falam o seguinte, ó, você tem que dar aula em grupos. De 3, ou de 4, 3 alunos, 2 ou 1. Cada estúdio trabalha de uma maneira. Tudo bem? E aí, quando nós colocamos 3 alunos dentro de um estúdio, com um professor, qual é a qualidade dessa aula? Então vamos imaginar aqui, ó, o kit de aparelhos é esse. Eu tenho 3 alunos distribuídos dentro do estúdio. Eu tenho um aluno no Reformer, eu tenho um aluno no Cadillac e eu tenho um aluno na Chair. Como que é a qualidade dessa aula? Ela é uma boa aula, ela é uma aula excelente, ela é uma boa aula ou ela é uma aula regular? Qual a opinião de vocês para esse sistema? Olha aqui, eu atendia até 4 alunos, é muito comum, Aula confusa, aula péssima, aula ruim. Perfeito. Eu atendo 2, ótimo, ruim. Então, o sistema de trabalhar com o kit com 4 aparelhos e colocar 4, 3, é um sistema que deixa a aula regular. Só que o problema é que o profissional, muitas vezes, ele não compreende isso. Que o problema não está no profissional, o problema está no sistema implantado. E aí nós, como uns robôs, né, só seguimos o sistema. Ah, puxa, um kit, eu vou comprar um kit. Puxa, eu vou comprar 2 kits. E aí o profissional se cobra, fala, meu Deus, a minha aula é muito cansativa, meu aluno não entende. Vocês assistiram aquele filme como se fosse a primeira vez? Parece que toda aula é esse filme, como se fosse a primeira vez. Você explica, olha, o pé é aqui, a mão é ali. Aí chega isso na aula na segunda-feira. Chega na quarta-feira, o mesmo aluno, o mesmo grupo. Aí você fala, puxa vida, de novo eu estou ensinando a mesma coisa, só que esse aluno está com você há 5 anos. Você está ensinando onde ele coloca o pé. Faz sentido isso para vocês? Já aconteceu isso com vocês? Porque isso aconteceu comigo. E eu dou risada hoje, mas é de nervoso. Porque fala, nossa senhora, olha o que eu já fiz. Mas eu não fazia isso por maldade, eu fazia com a maior das intenções, porque eu aprendi a trabalhar Pilates assim. Então, quando as pessoas vêm fazer o meu curso, elas se cobram, então, como eu falei no Stories, elas choram, têm crises existenciais, ai meu Deus, olha, eu faço errado, o que eu vou fazer para o meu aluno agora? Talvez
esse bilhetinho na sua cabeça. O que eu vou falar para o meu aluno? Como que eu vou mudar? Eu já faço há 5 anos assim, eles já estão acostumados. Comece do começo. Seja humilde. Assim como eu fiz, eu aprendi tudo isso, depois desaprendi e cheguei e falei, olha, seguinte, eu acabei de fazer um curso, a proposta é incrível, transformou a minha vida e eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês. Vocês topam? Tudo que eu fiz com vocês foi com o melhor das intenções, mas é uma proposta diferente agora. E aí foi unânime, todo mundo topou. Então quando você faz um acordo, quando você é claro, quando você é humilde, as coisas acontecem. Agora, quando você tem um tom de prepotência, não, eu não vou mudar porque eu já estou assim há 10 anos, mesmo sabendo que pode ser melhor. É um orgulho que você vai carregar para o resto da vida, você vai viver triste. Então, eu vou simular uma aula, que é uma aula divertida, tá? Talvez alguns de vocês se identifiquem, tá? Não chora ainda, não chegou o momento, tá? Calma. Vou virar aqui a câmera para pegar tudo. Não vou tirar os comentários, tá bom? Então, curtam essa aula, que vai ser uma aula divertida, depois eu venho pra cá pra gente continuar, certo? Vamos lá. A Henrique vai estar aqui no comando das picapes. Deixa eu só, antes de começar essa aula, deixa eu falar uma coisa importante. As nossas aulas, amanhã nós temos mais uma aula, amanhã a aula tá imperdível. Comando verbal. Meu, você que tem dificuldade de comandar uma aula, comando verbal, a aula de amanhã é top. Não perca essa aula, chame seus amiguinhos. Depois, no domingo, nós temos transição, a minha história da transição do Pilates contemporâneo para o Pilates clássico. É um tema incrível, que talvez a minha história seja muito parecida com a sua, tá? Hands-on. Comando verbal, transição, isso. Hands-on, né? Como comandar uma aula com o comando das mãos. O que fazer, qual a melhor sequência de aparelhos? A gente vai descobrir isso junto, tá? Uma sequência melhor. Eu começo na Chair, começo no Cadillac, começo no Reformer, começo no Match. Nessa live eu vou mostrar para vocês como nós começamos no sistema clássico. Depois nós temos o que fazer na primeira aula com alunos idosos, né? Que eu vou trazer minha mãe para fazer essa aula. E a última live é como tornar o seu estúdio uma referência. Vamos lá. Então, avisa para o pessoal que para alguns saiu comentários clicando vindo na tela sai. Olha só, para algumas pessoas estão falando, o comentário tá aí, eu preciso do comentário porque o Henrique tá vendo o comentário e ele tá me passando algumas informações que eu tô lá, não consigo ler. Para você tirar o comentário é muito simples, você pega aqui, ó, no meio da tela e puxa para baixo ou deixa apertado. Mostra aqui, Henrique, no seu celular, ó. O Henrique vai mostrar aqui, ó, como é que faz, ó. Vocês conseguem ver, ó? Ó, ele toca, sai. Então alguns celulares funcionam assim, outros funcionam puxando para baixo. Tudo bem, gente? E aí, vamos lá. Vamos lá, meninas, vocês estão preparadas? Sim! E vamos lá, olha só, eu sou o professor Rodrigo, tudo bem? Bem-vindos à aula de Pilates. A gente vai fazer uma aula. Esse é o 5º ano que vocês fazem Pilates, não é comigo? Sim. Ótimo! E aí a gente vai começar assim. Você, Camila, você vai fazer esse exercício assim, tá? Você vai deitar aqui. Aí você vai fazer esse exercício aqui, ó. 10 vezes, tá bom? Tá bom. Aí depois você vai tirar uma perna e fazer 5 com cada perna. Tá? Espera um pouquinho. Você, Josi, você vai fazer o exercício com essa barrinha aqui. Você pode dar uma licencinha, por favor? Mas presta atenção que você vai fazer depois, tá bom? Aqui você vai pegar essa barra. Aí você vai segurar a barra bem firme, com a coluna num Czinho redondo, tá? Aí você vai puxar o ar, vai descer e vai soltar o ar subindo, fazendo som de mar, tá bom? 8 vezes. E você, Natália, você vai fazer um alongamento no barril, tá? Você vai ficar aqui, ó, no barril. Aí você vai colocar a perna aqui em cima, com as mãos para frente assim, tá bom? Aí você vai tocar a mão na pontinha do pé, inspirando, não, expirando, tá? Expira para ir lá para frente, inspira e volta. 5 vezes, depois você troca a perna, tá bom? Aí vamos começar, vamos lá. Expirando quando vai pra frente. E você solta o ar com o biquinho, tá bom? Isso. Aí não tenta não bater o carro, tá bom? Oi? Certo? Tá, não, mas peraí, um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lento. Pera, isso. Tá tudo bem? Aham. Não, mas o braço não sobe. O braço fica só na frente aqui, ó. Isso.
Peraí, mas você já fez mais do que 8. São 8 só. Não, esqueceu. São 8, tá bom? E você? Eu já fiz. Eu não sei também. Não, são só 10 agora com uma perna só, tá bom? E agora? Assim? Agora, faz mais 8 agora, tá bom? Faz mais 8. E você, não eram 3 com cada perna? Não era assim? Não, eram só 3. Troca de perna agora. Acabei. Tá. E agora? Não, gente, vocês estão me deixando louco desse jeito. Já falei como que era. E aí, gente? Alguém se identifica? Pode parar agora. Alguém se identifica com essa aula? É triste, não é? Vou virar a câmera agora. Mas essa é a realidade implantada aqui no nosso país. Então, aula em circuito. Cada um faz um exercício. E aí o aluno no meio da aula faz o quê? Professor, acabei. Aí você fala, meu Deus, o outro está no meio do exercício. O que eu faço? Faz de novo, repete. E muitas das vezes, eu apresentei essa aula de uma forma dinâmica, era para ser engraçado, tá bom? Não sei se foi, me esforcei. O aluno está fazendo exercício sozinho, sem acompanhamento nenhum. Uma vez chegou uma aluna aqui no meu estúdio, que ela fazia um sistema de aula, e ela resolveu sair do estúdio e foi para outro estúdio. Ela falou assim, Rodrigo, minha professora é incrível. Aí eu falei, me conta mais, esqueci o nome dela, me conta mais. Olha, ela atende 6 pessoas no mesmo horário, ela é incrível. Eu falei assim, olha, ela pode até ser incrível, não duvido não, mas é impossível da aula ter qualidade. Imagina 6 pessoas em aparelhos diferentes, em posições diferentes. Um está deitado, outro está em pé, outro está sentado. Comandos são completamente distintos. O aluno acaba fazendo exercício sozinho. E aí esse aluno que faz exercício sozinho, ele não tem consciência corporal nenhuma. Ele se lesiona no Pilates. Aí ele vai ao médico e fala, eu fiz Pilates e piorei. O médico fala, não faça, que Pilates é ruim. O Pilates não é ruim. Ruim é o sistema adotado para o método Pilates. Então eu vivi isso. Tá? Eu estou falando para vocês, eu estou me abrindo aqui, tá? Eu vivi isso e foi muito bom para um processo de aprendizagem. Então aquele negócio de 4 kits, o kit com 4 aparelhos, se torna isso aí. Ah, mas se eu der aula individual, é muito caro, meu aluno não vai pagar. Lógico que ele vai pagar. Se você oferecer qualidade, ele vai pagar. E é justamente o motivo dessa live. Aula em grupo e aula individual. Como aumentar a lucratividade do seu estúdio. Você pode cobrar muito bem por uma aula personalizada. Mas essa aula personalizada tem que ser a aula. E não somente uma aula onde o aluno vai se exercitar, onde você vai ter correções específicas, onde você vai cobrar o que realmente você está vendo. E como quem perdeu a primeira live da respiração, você não vai falar de respiração quando não deve. Aí você vai ter, sim, um grande reconhecimento na área, na sua região, enfim, aonde for. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte. Essa aula é um caos. Eu passei por esse momento de caos. E aí eu conheci uma outra forma de trabalhar o Pilates. Então, do primeiro curso que eu fiz de Pilates clássico, foi na Espanha. Já falei para muitos aqui, talvez muitos não saibam. Na Espanha nós tínhamos, era uma empresa que tinha 23 estúdios de Pilates. O sistema lá eram aulas em grupo. Grupo no mesmo aparelho. Os estúdios eram incríveis, assim, o maior estúdio de Pilates do mundo. Não sei agora como é que tá essa disputa aí, né, do Guinness. Mas tinha 1.800 metros quadrados, eram 3 andares com muitos aparelhos. Quando eu falo muitos, é assim, muitos. Existiam salas de reformer. Então nós íamos para a sala de reformer, 5 reformers dentro de uma sala. Depois a sala do lado tinha 5 chairs. A outra sala tinha 5 Cadillacs. E assim era tudo multiplicado por 5. Imagina, 23 estúdios com 5 aparelhos de cada. Um dia eu fiquei espantado. E aí eu dava aula nesse estúdio também, tá? Aí já melhor, vocês indo pra lá mesmo. Eu dava aula nesse estúdio. Num dia, 8 profissionais com 5 alunos de cada. Imagina só, gente. 40 alunos numa hora. Tem estúdio que não tem isso no mês. Lá tinha numa hora. E aí eu aprendi uma outra forma de trabalhar com Pilates que eu vou mostrar para vocês. Que era uma forma o quê? Mais rígida, mais fechada. Uma aula em grupo. Diferente dessa aí. Essa é o caos. Para uma aula
vocês vão avaliar como vocês veem essa aula, tá? Eu trabalhei por muitos anos assim. Então o Henrique vai comandar aqui a câmera, tá? E aí nós vamos... Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Tá, gente? Deixa eu falar uma coisa. Se essa live está sendo boa para vocês, está clareando, toca o coraçãozinho aí. Compartilha essa live com alguém que precisa, que vai ouvir coisas diferentes, tá bom? A gente vai, talvez demore mais do que 1 hora essa live aqui, tá? Vamos lá. O Henrique vai comandando aqui. Meninas, tudo bem? Então essa é a segunda forma que eu aprendi. Aí, deixa eu virar aqui. Eu vou virar a câmera para ficar melhor para vocês, tá? Aqui. Eu acho que mais distante, viu, Henrique? Vai ser melhor. Um pouquinho mais distante. Eu não vou conseguir ir muito longe por causa do fio. Bora lá. Então vocês vão ficar do lado direito do aparelho. Vamos sentar todos juntos. Pode sentar. Agora nós vamos deitar devagar com os 2 pés na barra. Isso. Aí abre o carro, Camila. Começa a fazer. Não, para. Não é para fazer. Fecha. Espera o meu comando. Todo mundo junto, tá? Mantenha aí. Contrai o powerhouse. Ok. Agora sim no meu comando. Abre o carro em 1, 2, 3. Fecha. 3, 2, 1. Abre 1, 2, 3. 3, 2, 1. Abdômen contraído, vai. Volta resistindo. Abre todo mundo no meu comando. Fecho. Troco. Fechou. A última, perdão, eu errei, desculpa. Fecha. Arco dos pés. Pernas unidas. Todo mundo junto, tá bom? Abre. E fecha. Aí você faz em tempo diferente. Abre. Fecha. Abre. Não, você não tá me ouvindo? É todo mundo junto. Ah, tá, desculpa. Tá desculpada, mas todo mundo junto. Não, espera, fecha o carro. Fecha. Gente, todo mundo junto, no meu comando. Vocês estão me ouvindo? Então, todo mundo junto. Abre o carro e fecha. Abre o carro, fecha e paro. Calcanhares, heels. Último exercício. 3 repetições. São 10, mas a gente vai fazer 3 na apresentação hoje. Fecha. Cuidado, você está com um tempo diferente dos outros. Fecha. Isso, você está ótimo. Parabéns. Eu nunca fazia isso, elogiar jamais. Tá? Deu, fechou. Aí eu vou lá com a galera agora. Quem de vocês se identifica assim, nessa cobrança, num militarismo, de que o aluno, ali os alunos estão sendo tratados como um só. Só existe um corpo ali. Não existe diferença, não existe individualidade. É uma pessoa só. O professor colocou os bilhetinhos na cabeça e ele vai disparando os bilhetinhos para todo mundo. E aí não tem individualidade. A Camila, quantos metros você tem, Camila? 1,68. Você, Nath? 66. 1,66. 3 centímetros de diferença. E você, Josi? 1,64. São pessoas com tamanhos diferentes, proporções diferentes. Então eu não posso exigir que a abertura do carro para essas pessoas sejam no mesmo instante, no mesmo momento. E aí, eu marcando com a voz ou com a música, eu não estou respeitando a individualidade dos alunos. E Joseph Pilates diz respeite a individualidade das pessoas, respeite o seu próprio ritmo. E ali eles estão respeitando o ritmo de quem? O próprio ritmo do cara aqui, ó, do cara impositor, do cara que quer fazer do jeito dele. E eu fiz isso por alguns momentos da minha vida, durante alguns anos. E eu não me culpo. Eu fiz sempre o meu melhor. Assim como você que está nessa live talvez já passou por esse processo ou esteja passando nesse momento por esse processo. Então não se culpe, não se julgue. Eu só fazia isso porque era a única informação que eu tinha. E eu vim da ginástica olímpica, o meu técnico era tenente do exército. Então imagina, a ginástica olímpica era rígida. O meu técnico era tenente. Eu fiquei rígido, aí eu encontrei no Pilates o meu, como que eu posso dizer? Uma zona de conforto, porque tudo era muito parecido com o que eu já fazia. E aí depois eu fiz um outro curso de Pilates clássico, isso foi em 2015 e 2016, eu não lembro a data agora, de verdade, 2015 ou 2016. E quando eu cheguei lá, a primeira aula que eu vi em grupo, no Reformer assim, tá? Isso nos Estados Unidos, em Seattle,
Eu fiquei chocado, eu falei, eu tenho que falar com a professora. Tá errado. Olha eu. A professora tem 40 anos de Pilates, eu tenho 10. Tinha 10 na época, 13. Falei, não, tá errado, não é possível. Tá todo mundo, cada um num tempo. Que loucura é essa? E aí ela me contou o segredo que eu vou contar para vocês agora, tá? Para chegar à aula em grupo, tá? As pessoas normalmente... Não, vou começar de outro jeito. Para vocês, agora eu quero interagir com vocês. Deixa eu virar aqui que vai ficar melhor para todo mundo ver. Tá tudo bem, Henrique? Ai, meu Deus, eu apertei um botão sem querer aqui. Eu vou sentar melhor. Meninas, pode descansar, se der. Deixa eu virar para cá. Sentar no mat aqui. Como é que vocês fazem para introduzir o aluno na aula de vocês? Conta para mim. Essa live é uma live interativa. Vocês já sabem disso. Então, como é que vocês fazem? Vocês fazem uma preparação de aula, vocês somente colocam o aluno, tá? É muito comum, o que eu vejo, né? É o quê? Pelo menos as pessoas que chegam até a mim, tá? Então, vamos imaginar que ali seja um grupo, em aparelhos diferentes, que seja no mesmo, não tem problema, tá? Chegou um aluno para fazer aula experimental, tocou lá o interfone. E essas pessoas já fazem Pilates há 4 anos já. E aí o professor pega esse aluno, coloca no meio da aula de alguém que já faz 4 anos. E aí a aula rola. Obrigado, Henrique. A aula tá rolando. Aí o aluno não fechou, foi embora. Isso foi numa terça-feira, 7 horas da noite. Aí tocou o interfone, às 7 horas da noite, na quinta-feira, no mesmo grupo. Uma outra pessoa querendo fazer aula experimental. Aí o professor, com toda boa vontade, fala, puxa, entra nessa aula. Aí o professor dá aula experimental para uma pessoa estranha, que ele não sabe o que é. A pessoa foi embora, não sabe se vai fechar ou não. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que já estão com você há 3, 4, 5 anos, elas são deixadas de lado. O aluno mais importante é o aluno que nunca viu você na vida. Aquelas pessoas que estão com você há 4, 5 anos, elas ficam como escanteio. Eu não dou atenção para você, já sabe, faz lá. Só que imagina a aula experimental todo mês. Você está deixando o seu aluno de lado. O seu aluno que paga as suas contas, o aluno que confiou no seu trabalho. Então, uma forma de trabalhar em grupo, para você minimizar os problemas como esse, é você fazer como algumas pessoas estão falando assim, olha, aulas individuais. E aí entra um maior faturamento para o seu estúdio, entra aulas que você talvez não oferece a partir de hoje, talvez amanhã você comece a mudar essa cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque além de professor de Pilates, além de fabricante de aparelhos, além de organizador de eventos, de curso, dou aula, eu sou empreendedor. Eu invisto muito no empreendedorismo, eu invisto pesado mesmo, tá? Então eu falo isso com propriedade, eu sei o que eu estou falando, eu sou proprietário no estúdio. Então eu sei de tudo o que acontece como professor, porque eu sou professor, eu sei o que acontece na sua cabeça como empreendedor, porque muitos profissionais de Pilates não são empreendedores, eles só abrem o estúdio. Eles abrem o estúdio, põem lá, vende o carro deles, compra os aparelhos e começa a tocar. Não sabe que existe fluxo de caixa, não sabe que existe uma organização, o quanto você pode dar desconto ou não, o valor da sua aula, o que é custo, o que é despesa, não sabe disso. E aí começa a trabalhar e, enfim, é uma bola de neve. Mas eu quero organizar o seguinte para vocês. É possível você trazer aulas personalizadas no seu estúdio e aumentar o valor percebido. O que é o valor percebido? Puxa, eu pago R$100 uma aula em grupo. Eu posso pagar talvez 80, você pode cobrar R$80 por uma aula. Acredite, isso é possível. Qual a maior desculpa das pessoas? Ah, Rodrigo, sabe o que é? Lá na minha região as pessoas não têm dinheiro. Lógico que tem. Se você mostrar valor, as pessoas elas vão comprar de você. Eu acredito que na sua cidade, essa cidade que você fala que as pessoas não têm dinheiro, alguém tem um iPhone, é 11 ou 12 que está agora? É 11, né? iPhone 11, custa mais de R$12 mil. Tem. Alguém tem Mercedes, mas você está sendo o quê? Você vai cobrar dessas pessoas? Não, eu estou te mostrando o quê? O iPhone, a Mercedes, o Volvo, o BMW, na sua cidade não é mais barato do que em São Paulo. Não é mais barato do que no Rio de Janeiro, não é mais barato do que em lugar nenhum.
Então o que você tem que mudar é a sua cabeça. Se você tiver um bom produto, as pessoas vão te procurar. Muitas vezes você tem um bom produto, mas está vendendo para a pessoa errada. A pessoa que não pode pagar aquilo que você merece. Aí você baixa o preço para atender quem não merece seu produto. Então, eu tenho uma fórmula, claro, vou tentar passar aqui para vocês, uma fórmula não, uma forma de você fazer mais rendimento dentro do seu estúdio. Tá? Eu tenho alunos que dobraram o faturamento. Sabe o que é dobrar o faturamento? Manter o mesmo número de alunos e dobrar, ganhar 2 vezes o que você ganha hoje. Através do método Pilates, através da qualidade que você mostra. Mas qualidade é diferencial? Não. Qualidade não é diferencial. Qualidade já é o esperado. Então não acha a minha aula tem qualidade, eu ensino a pessoa a soprar com o lábio cerrado. Isso não é qualidade. É qualidade num total. É um bom atendimento desde a recepção. É ter um ambiente refrigerado, onde a pessoa não vai ficar suando. É ter um pós-venda, é ligar depois da aula. É ter um sistema de cobrança redondo. É ter toda uma organização que as pessoas esquecem. Então, há formas de você faturar mais com Pilates, mantendo o mesmo número de alunos. Basta você mudar a forma de trabalho. Então, para a organização da aula, como é que seu aluno vai perceber um valor maior em você? Tá? Então, quando você trabalha com 4 ou 3 alunos no mesmo em circuito, não tem qualidade, não adianta. Muitas pessoas falaram, é um atendimento péssimo, é ruim. E entenda isso. Aceite que dói menos. Porque não dá para você trabalhar em circuito e achar que a pessoa vai melhorar. A pessoa vai sozinha. E qual a forma, Rodrigo, que se tem? Mudar o layout do seu estúdio. E eu vou mostrar para vocês, assim, olha... aparelhos, quantos existem? Quantos aparelhos? Só aparelhos. Quantos aparelhos vocês conhecem no método Pilates? Fora esses 4. Escreve para mim aí. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês. Olha. Eu sou um vendedor de aparelhos. Eu não estou vendendo aparelho não. Eu quero mostrar para vocês. As pessoas vinham para mim e falam assim, ó, Rodrigo, eu quero kit de aparelhos. Eu vou colocar aqui, ó. O que é kit para você? Eu tenho tudo isso de aparelho. Eu peguei um programinha e não consegui jogar todos os aparelhos. O que é kit? É um Cadillac, é um pedal pull, é um reformer, é uma guilhotina, é uma high chair, é uma Wunda chair. O que é kit para você? Então o kit não existe. Quem trabalha com o Pilates clássico, e agora eu vou colocar os acessórios, olha só. Isso aqui são alguns dos acessórios. É muita coisa. Então, Rodrigo, como é que eu monto o meu estúdio? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Quantos alunos você pretende atender no mesmo horário? Eu pretendo atender 1. Então, um aparelho de cada vai te atender. Eu quero atender 2. Aí já muda. Peraí, você quer atender 2? Então, essa é a consultoria que eu faço. Quer atender 2? Qual é a metragem que você tem disponível? Qual é o espaço físico que você tem? Eu tenho 20 metros quadrados. Esquece, não dá para atender 2 pessoas ao mesmo tempo com 20 metros quadrados. É muito pequeno. Então nós vamos desenhando um sistema para que a pessoa entenda onde ela quer chegar. E eu dou ferramentas para ela, instruindo. Olha, talvez 5 reformers seja muito. Comece com 2, comece com 1. Enfim, essa é a forma de você mudar. Então assim, você tem que fazer investimento. Mas, Rodrigo, eu já tenho estúdio há muito tempo. Fica com o seu estúdio há muito tempo. Então, um xarope que vai trabalhar e vai mudar a sua vida, talvez ele não seja tão docinho como o mel. Ele seja amargo. E aí é difícil para as pessoas aceitarem. Mas, puxa vida, meu estúdio está montadinho. Tá, mas você pode equipar melhor o seu estúdio. Aumentar a qualidade percebida do aluno. Fala, puxa vida. Olha só, imagina fazendo uma aula, deixa eu virar aqui, ó, no reformer, 2 reformers, você dando um comando e as pessoas fazendo junto, então fica mais fácil de você corrigir essas pessoas. Então, aulas em grupos, tá, existem, mas não que seja o ideal, mas você vai ter mais qualidade percebida, você vai se cansar menos quando você tem aparelhos duplicados. Aí entra o esquema. Quantos aparelhos duplicados eu tenho que ter? Tenho que ter todos? Não, você não precisa ter todos. No estúdio de Pilates clássico, eu não sei se vocês conhecem, tá? Então eu já conheci vários países, já visitei vários estúdios.
O principal aparelho, qual é? Escreve para mim aqui. Qual é o principal aparelho do metro? Que talvez esse você tenha que ter multiplicado. Para atender todos tem que ter 2 de cada. Não precisa. Não precisa, tá? Não precisa ter 2 de cada. O Reformer. Control patrocínio. Control Pilates patrocínio. Danny Round. Reformer. É meio unânime. Então quem está respondendo Reformer é porque já conhece um pouco do clássico. O Reformer é o coração do método. Então no seu estúdio, cara, você queira ter mais qualidade, cobrar por essa aula que vai ser muito melhor, você talvez tenha que duplicar o seu Reformer. E qual outro aparelho que você pode duplicar e ter assim, falar, puxa, vou dar aula em dupla. E ó, entenda, vou dar aula em dupla. Estou no Reformer. Match. Perfeito. Perfeito. E um terceiro aparelho que talvez seria em dupla. O terceiro. Chair, qual das chairs? Nós temos 3. Agora a gente está falando de Pilates clássico. Quando é chair é muito vago a informação. O que é chair? High chair, Wunda chair ou arm chair? Wunda chair. Perfeito aí. Estúdio Vivian. Ah, Vivian. Perfeito. Então assim, ó, primeiro aparelho a ser duplicado. Reformer. Depois, um match. O match você não precisa comprar aparelho. Põe um colchonete no chão, gente. Põe um colchonete no chão, já é um match. E depois uma Wunda chair. E aí sim você começa a ter uma clareza de empreendedor. Falar, puxa vida, agora eu tenho aparelhos duplicados. E se eu tenho 2 profissionais, puxa, melhor ainda. Enquanto um está no Reformer, o outro está no match. Esse saiu do match, foi para a Wunda, o que estava no Reformer foi para o match. E aí você roda o estúdio. Antes você tinha só 2 alunos. Se essa informação está sendo interessante, aperta o coração, gente. Aperta o coração. Então eu estou falando isso com total autoridade. Eu já passei por esse processo. É incrível. E aí você oferece um valor agregado maior. Aí a pessoa vai falar, puxa, mas ali é mais barato. Olha, mas é diferente. Vem aqui e faça uma aula. Não baixe o seu preço, não baixe o seu valor porque o seu vizinho cobra mais barato. Mostre o porquê você cobra mais caro. E aí sim, a pessoa vê a estrutura do estúdio e fala, puxa, olha só, aqui vocês 2 vão estar juntos. Antes de vocês estarem juntos, eu tenho um programa de aulas preparatórias. Olha a atenção que eu dou para você. Essas aulas vão ser realizadas eu e você, ou um professor e você. Você não vai ser jogado num grupo. Você não vai ser mais um, não. Você vai receber uma aula e nessa aula eu vou te passar o processo como nós vamos fazer. Tudo, do começo ao fim. 5 aulas, 10 aulas, você vai avaliar. Quando você vê que o aluno já tem autonomia, aí você junta ele com uma dupla, ou um trio, ou enfim, da maneira que você quiser. Faz sentido isso para vocês, gente? Não sei se vocês conseguem enxergar com os meus olhos. Eu estou querendo aqui abrir os olhos de vocês e que essa aula de circuito ela tem um tempo contado. Uma hora vai acabar. Porque as pessoas vão começar a melhorar os seus estúdios, vão começar a equipar os seus estúdios e cobrar a mais por isso. E as pessoas que querem qualidade vão atrás da qualidade, não vão atrás do preço. E se você realmente oferecer um bom atendimento, você vai ter a sua agenda cheia de alunos. Tá, gente? Então, meninas, vamos fazer um sistema de aula, tá bom? Então, vocês viram que o meu sistema de aula, que eu aprendi depois, totalmente autoritário. O aluno fazia e só fazia sob meu comando. Agora eu vou mostrar um outro sistema, tá? Ah, pessoal, eu vi alguém falando aí de curso. Eu tenho dentro do meu curso uma parte, um módulo que fala sobre empreendedorismo. Eu falo sobre tudo, como cobrar, se faz plano, se não faz, se faz uma vez na semana, se faz 2. Qual a diferença de uma vez na semana, de 2? É um plano semestral, sazonal, semestral, trimestral, anual. Então eu tenho uma parte do meu curso que eu falo sobre isso. Tá? E para quem está interessado em curso, eu ministro cursos presenciais em São Paulo. Meus cursos estão com as vagas lotadas. O módulo básico custa R$4.000, tá bom? E um módulo completão, que é todos os cursos juntos, custam 22 mil e alguma coisa, quase 23.
mas eu preparei um curso online especial. Então, todas as dicas que eu vou dar agora, eu falo de maneira mais detalhada nesse curso que eu vou falar na semana que vem. Então, você que me acompanha, fica por aqui nas lives que eu vou estar falando desse curso online, tá bom? Agora eu vou virar a câmera e eu vou passar aí as informações de aula, como nós trabalhamos aqui no Nano Pilates. Ai, caramba, eu pisei no fio. Você começou a falar de aparelhos, o pessoal está perguntando bastante sobre prancha de mola, se é plástico, se não é. Como que é a pergunta? Peraí, o Henrique tá falando da pergunta que eu não vi aqui. Tem muitas pessoas perguntando se a prancha de mola também faz parte do sistema clássico ou não. Olha, então a prancha de mola, tá? Então até onde eu sei, a prancha de mola não foi criada por Joseph Pilates. Essa prancha de mola, a história que eu tenho, tá? Que me contaram, tá? Ela foi criada depois que Joseph Pilates faleceu. Ah, prancha de molas, prancha de saltos ou prancha de molas? De molas. Prancha de molas ou prancha de salto? Prancha de mola. Prancha de molas. Estão perguntando o quê? Se é... Estão perguntando se faz parte do sistema clássico. Não, prancha de molas não faz parte do sistema clássico, tá? Não sei que alguém esteja fabricando e nomeando, mas que eu conheço só o Wall Unit, tá? Eu vou colocar aqui a imagem de novo aqui, ó. O Wall Unit é o primeiro, é o segundo... Eu acho que algumas pessoas estão confundindo. Hã? Acho que algumas pessoas estão confundindo o Wall Unit com... Não. O Wall Unit é esse primeiro... De baixo pra cima, tá? É o segundo. De baixo, assim. O Wall Unit que vem com o match. Isso aí é o Wall Unit. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, o Henrique tá vendo aqui e a gente vai tentar solucionar, tá bom? Vou tentar responder todas. Bom, vamos lá. Fica comigo, gente. Olha só. Agora eu vou falar como nós trabalhamos aqui. São pessoas diferentes e elas vão simular em um início de uma aula do nível intermediário. Eu vou pedir para que elas diminuam o número de repetições para que a gente consiga fazer alguns exercícios e vocês verem, tudo bem? Vamos lá. Então, pode sentar. Nível intermediário, tá? Você já sabe como é que é. Então, o que aconteceu? Cada um já começou num tempo, olha, uma fecha, outra abre, e parece uma loucura, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou respeitando a individualidade de cada aluno. Mas, Rodrigo, você vai ensinar assim? Não, eu não vou ensinar assim. O que eu vou fazer? Se vocês estão gostando, gente, coraçãozinho, compartilha essa live. O que eu estou fazendo? Antes de chegar até aqui, eles passaram por um processo, que são aulas individuais. Tudo isso que elas estão fazendo, elas já aprenderam de maneira individual. Eu e uma delas. E aí eu juntei um grupo. Ah, mas olha só, presta atenção. Faz só metade dos movimentos, 5, tá? Olha a atenção na transição, presta atenção. Elas fazem a transição sozinha, porque eu, professor, eu acreditei que elas são capazes e eu ensinei como fazer a transição. De baixar a barra, de retirar uma mola, de pegar as alças nas mãos. Muitos profissionais, o que acontece? Eles acham que o aluno é incapaz, que o aluno não sabe baixar a barra, que o aluno não sabe pegar uma alça e tratam o aluno como uma criança, um recém-nascido, por 5 anos. Então veja, olha, eu só ensinei uma vez. Na segunda aula reforcei o ensinamento, na terceira aula também, e elas são independentes. 100% independentes. Então na aula, olha só, a Josi já terminou, porque ela é mais acelerada e tudo bem. Se ela estiver muito rápido, eu falo, Josi, mais calma, mais devagar. Tá? E aí a aula, puxa, que meu fio aqui tá ruim. Mas beleza, deixa eu passar por aqui. A Josi vai fazer o short spine agora. Short spine massagem. A Nath está se preparando, a Camila acabou agora. E aí eu venho aqui, oriento a Josi, perfeito. Pode fazer, Josi. Ótimo. Up. Aí. Ela já sabe o que tem que fazer. E eu só oriento. E a Camila está fazendo? Bom, Nath. Aí para a Nath eu vou dar a informação, Nath, um pouquinho mais tensão na correia, tá bom? Totalmente livres. Não tem essa pressão de terminar e começar junto. Qual é o estresse do professor? Veja, eu não falo nada. Por que eu não falo nada, gente? Olha como é fácil dar aula de Pilates. Eles já aprenderam. Houve um processo. Para quem estava na aula ontem, aqueles números quadradinhos, é isso aqui, ó. O resultado daqueles números quadradinhos é esse. E aí se torna muito mais fácil. Tem professor que fala assim, puta meu, eu termino minha aula exausto. Eu falo, nossa, eu termino bem, eu até treino depois.
Porque se torna simples, se torna fácil, eu não disparo uma metralhadora. Gente, faz sentido para vocês? Coraçãozinho. Olha só, terminaram. Beleza. Claro, eu estou falando com vocês, eu estou deixando de instruir aqui, tá? Eu daria mais instruções. Mas uma coisa que eu não falo, ó, abre e fecha a perna. Volta a perna. Volta e expira. Eu não fico cantando o exercício. Eu deixo os alunos livres. Volta aqui para vocês. Vou virar a câmera agora. Meninas, muito obrigado, parabéns. Palmas para elas, dá palminhas aí, gente. Se a aula é sempre a mesma. O que é a mesma aula? Quem perguntou? E agora eu estou vendo aqui. O que é a mesma aula para você? A aula sempre é a mesma. O que é a mesma aula para eu entender? E aí fica mais fácil. Deixa eu colocar o comentário, eu diminuir aqui. Perfeito. Alunos com patologia. Como é feito? Depende da patologia. Tá? Por exemplo, a patologia mais comum, hérnia discal, uma protusão. Essa pessoa ela começa de forma individual. E nós temos muitos, mas muitos alunos com hérnia que estão no grupo. Por quê? Olha só, gente, entenda. Nessa aula, eu vou ensinar o aluno a como trabalhar com o corpo dele. Eu vou dar limites para ele. Eu vou deixar ele consciente da patologia que ele tem e onde ele pode chegar e onde não pode chegar. De forma independente. Eu não fico falando, não, para aqui, para ali. Eu deixo ele fazer, claro, com todo o controle, mas eu vou dando limites, fazendo com que ele perceba os próprios limites. O problema é quando o professor quer tomar conta do aluno, ele quer tomar conta da vida do aluno. Como eu fiz nas primeiras aulas ali. Só abre se eu pedir, só fecha se eu pedir, só sobe até aqui. O aluno ele só faz porque você fala. Se você ficar mudo por 1 minuto, faça o teste, ele fica parado. Porque ele está te esperando. Então nós trabalhamos num sistema mais construtivista. Deixe o aluno mais solto. Deixe o seu aluno errar. Não cobre, não penalize o seu aluno pelo erro. Porque no processo de aprendizagem, ele tem que errar para aprender. Quando eu acerto, eu aprendo. Quando eu acerto, ok. Quando eu erro, eu não penalizo. Eu aprendo mais. Porque eu vou falar para ele, olha, foi bom, mas a perna pode ser um pouquinho mais alta. Aqui a sua lombar vai machucar. Ah, que bacana. Olha só, foi gostoso, foi prazeroso o processo de ensino. Não foi uma coisa rígida que errar era uma penalização. Aí alguns professores com medo de aluno errar, faz o exercício para ele. Põe a mão lá e deixa lá. Não, a mão aqui, a mão aqui. Se você tirar a mão, o aluno não vai saber onde é para colocar o pé. Então deixe seu aluno errar. Isso é importante para a fase do processo de aprendizagem. Então, os alunos estão... Você deve estar questionando. O Rodrigo está louco, imagina. No meu curso não podia. Mexia um pouquinho o ombro, o professor já ia lá e olha aqui, colocar na mão. Está errado. Está dando resultado para você? Continua. Continua sim, continua. Mas eu vou te falar o seguinte. Os meus resultados são incríveis. No meu próprio corpo e nos meus professores e todos os alunos que passam por aqui. Eu posso te provar isso. Resultados incríveis fazendo desse jeito. Então, no primeiro momento, você fala, nossa, que loucura, eu vou deixar o aluno errar. Deixa o aluno bater o carro no reformer. Deixa ele aprender os limites do aparelho. Você só não vai deixar o aluno se matar. Você vai ver que um exercício, por exemplo, o avançadão, você vai dar um avançadão para o aluno na primeira aula? Não. Por isso que existe um processo básico, intermediário e avançado. É só respeitar. Então, a consciência que a gente dá para o aluno é incrível. E talvez essa informação que eu estou passando para vocês seja completamente diferente de tudo que vocês já ouviram. Tá? E aí, o que eu posso falar para vocês? Dá certo. Se vocês estão acreditando, se a live da respiração fez sentido, se a live de ontem fez sentido, essa é a continuação. Tá? É um choque muito grande para nós que não estamos acostumados a ter essa informação, mas funciona para valer, tá, gente? Então, vou fazer agora mais um exercício com a Natália. Pode ser você, Natália? Tá? Eu vou simular aqui uma aula personalizada com ela, tá? No Reformer. Quem perguntou, Henrique? Perguntaram alguma coisa de repetição? Então,
Eu acho que a repetição seria no mesmo aparelho, tá? Então, no Reformer nós temos uma sequência de exercícios, tá? Essa sequência, ela é dividida no básico, intermediário e avançado. 99% do mundo que trabalha com Pilates clássico segue essa sequência que é universal. Então, eu já tive a experiência de dar aulas. Fui para Espanha, eu fui para Hong Kong o ano passado, eu já fui para Argentina, já fui para o Paraguai, no Brasil. Pilates clássico, nível básico, sempre é a mesma sequência. Em todos esses lugares aí, que falam idiomas diferentes, o idioma de Pilates é um só. Tá? Joseph Pilates criou o sistema de módulos? Não foi ele que criou. Em 1900, na década de 80 para 90, não sei o ano, não participei dessa fusão, tá? Então eu não sei com propriedade qual foi o ano, tá? Mas os grandes profissionais se reuniram e organizaram um sistema que era um só. Então Joseph Pilates ensinava só um sistema, que é o avançado, conhecido como avançado. Então eles dividiram em blocos para justamente trazer mais segurança para o praticante. Porque no exercício avançado, o overhead é o terceiro exercício, e é um exercício avançado do Reformer. Por exemplo, rollover no mat é o terceiro exercício. Imagina um aluno iniciante fazendo um rollover. Então foi dividido, se você seguir os 34 exercícios, o rollover, aquele que vai com o pé para trás da cabeça, é o terceiro exercício. Imagina um aluno, primeira aula, fazendo rollover. Não faz sentido. Então foi dividido para organizar o sistema. E quando nós trabalhamos com Pilates clássico, nós repetimos essa sequência até ela ficar boa. Mas a repetição, aí as pessoas falam, até fazem alguns cursos de Pilates clássico, falam assim, é chato porque você está dando uma aula chata. O Pilates não é chato. Quando você dá uma aula sem sentido, abrir o carro e fechar só respirando, é chato. O aluno vai fazer a terceira aula e fala assim, não faz sentido. Eu só estou respirando, eu já sei. Aí quando você fala, dá aula contando. Dá aula, 1, 2. O professor de Pilates não conta, o professor de Pilates ajusta posturas. Quando você vê algo de diferente, você vai lá e ajusta a postura. É para isso que você está ali. Agora, um professor que fica contando, olha só, são 10 repetições do footwork. Aí eu conto 1, 2, 3, todas. Quando eu corrijo esse aluno? Se o meu tempo está sendo gasto para ficar contando. Então eu passo essa responsabilidade para o aluno. Aí se ele errar, tudo bem. E se ele fizer 11? Tudo bem. E se ele fizer 9? Tudo bem. Você acha que uma repetição vai fazer diferença na vida dele? Agora o que vai fazer diferença na vida dele é a correção e o ajuste que você faz. Isso sim vai transformar a vida desse aluno. Tem um monte de perguntas. Aí tem uma, como é que eu sei para transformar o aluno transitar do básico para o intermediário, avançado? Eu acho que a maioria das perguntas estão sobre isso, tipo, se quando você... Estou ouvindo as perguntas, tá, gente? Só um segundo. Se você tem um aluno do básico e intermediário, você junta os dois, quando o aluno chega, quando você sabe... No grupo, né? No grupo, tá. Se ele já vai pro básico... Então vamos lá. Pergunta aqui que foi muito relevante. Puxa vida, uma pessoa que é básica, eu posso juntar com uma intermediária? Eu acho que foi essa pergunta, não foi isso? Num grupo, né? Estou perguntando se você mistura alunos, tipo, de níveis diferentes no mesmo grupo. E como você, quem é básico, como é que eu sei que eu passo para o intermediário? Tá, então vamos lá. Primeira pergunta é, num grupo, eu posso juntar alguém que é básico com um intermediário com outro avançado? A ideia é que você forme grupos mais homogêneos. Então, quando existe um aluno que entra aqui, eu já tenho um grupo em andamento, fala, o único horário que eu tenho, Rodrigo, 8 horas da manhã. Eu sei que aquele grupo já está há 2 anos fazendo Pilates. E essa pessoa é crua de Pilates. Então, o grupo já está no intermediário. Eu acho que foi essa a pergunta, tá? O grupo já está no intermediário. Essa pessoa vai fazer muitas aulas personalizadas, muitas. 20, 30, 40, 50, ela vai fazer 5 meses, 6 meses. Quando ela estiver bem, aí ela entra no grupo. Mas olha, é muito caro, eu não vou conseguir fazer. Tudo bem, a única opção de você entrar nesse grupo é essa. Você já despediu algum cliente seu? Isso faz o quê? Você ter uma aula qualitativa. Agora, se você coloca um grupo que tem 3 anos, alguém que chegou agora, você vai quebrar a cabeça. As pessoas estão fazendo exercício, essa aqui está fazendo outra. Então vai ter um desajuste de exercício, mas todos vão ser muito próximos. 2 exercícios, talvez um que faz mais rápido vai ter 2 exercícios na frente, mas a sequência é sempre a mesma. Então assim, em alguns momentos
eu dispenso o aluno, falo, olha, eu não consigo te atender. Para entrar nesse grupo, você tem que passar por esse processo. E eu faço uma avaliação. Como? Uma avaliação, puxa, eu estou vendo que ele já domina o corpo, ele já conhece o que ele está fazendo, já conhece a sequência de exercício, ele conhece o próprio corpo. E aí eu trago esse aluno para o grupo. É assim que funciona. Mas são poucos profissionais que têm essa atitude. A maioria fala assim, não, você não pode, então vem, o grupo é mais barato, vem. Aí você vai prejudicar a aula em grupo, vai se tornar aquele caos que a gente estava fazendo no início. É uma opção. Tá? Outra opção é quando eu sei que o aluno é sai do básico e vai para o intermediário, né? Na verdade, você vai sentir esse aluno. Não existe um prazo. Então as pessoas falam assim, 2 meses é o suficiente para ter um aluno para ir para o intermediário. Não sei. Se você pega uma pessoa, eu já tive casos, talvez você também já teve casos assim, de pessoas que nunca fizeram atividade física. E elas me impressionam, sabe por quê? Porque elas são muito inteligentes. Pilates é mental, pessoal. Pilates não tem nada de parte física. Pilates é mental, entendam só. Então uma pessoa que é sedentária e é muito inteligente, a evolução dela vai fazer isso aqui, ó. Vai disparar igual um foguete. Dá o coraçãozinho se você já viu isso. Por quê? Porque ela vai entender como funciona o corpo dela. Ela vai entender a técnica e vai aplicar rapidamente. Então, o corpo dela, a mente está conectada com o corpo. Ela não precisa ser muito forte, não precisa ser muito flexível, ela precisa ser inteligente. Agora eu pego um bombado, um marombado, que o cara não sabe nem onde está o sacro dele, não sabe nem o que é calcanhar, não sabe nem o que é tornozelo, o que é fêmur. Esse cara é forte, ou uma mulher, tanto faz, tá? Homem ou mulher. Flexível, mas vai demorar muito tempo para evoluir. Ele não tem consciência de decorar uma ordem, um exercício depois do outro. Por exemplo, jogo da memória, ele não sabe qual é o próximo exercício. Então isso é muito relativo. Não dá para falar que são 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você vai enxergar a evolução dentro do seu aluno. E a evolução que você vai enxergar, às vezes, nem é física. É mental. Você vê que o aluno mudou a cabeça. Fala, puxa, ele entendeu. Ele não está fazendo bem porque falta força ou flexibilidade, mas ele entendeu. E aí aquele flexível e forte faz errado. Por quê? Porque ele não entendeu. Então entra o processo, né, de aprendizagem motora. Incompetente, inconsciente, você tem que enxergar isso no seu aluno. Então o aluno, quando ele entra na aula de Pilates, ele é incompetente e consciente. Quer dizer, incompetente. Rodrigo, eu não sei, quando você fala de powerhouse, eu não sei. Inconsciente. Ele não sabe o que você está falando. Tudo é um outro idioma para ele, é novo. Incompetente. Toca a mão na ponta do pé. Eu sou incompetente. Eu não tenho competência física motora para tocar a mão na ponta do pé. Então, incompetente e inconsciente. Isso que eu tenho que enxergar no meu aluno. Aí eu passo para o próximo passo. Incompetente consciente. Eu sei, Rodrigo, agora entendi a técnica para chegar tocar a mão na ponta do pé. Eu só não consigo, eu ainda não sou flexível suficiente. Então, esse é o lance do aprendizado. Você enxergar em que fase que o aluno está para você chegar e cobrar, saber o que cobrar. Agora, como nós vamos aprender isso? Eu posso fazer uma live explicando sobre esse processo de aprendizagem. Em algum momento eu posso colocar. Tá? Faltam 2 minutos para dar 1 hora, eu tenho mais 10 minutos para vocês que a live vai continuar. Obesos, tá? Obesos, idosos, vamos pensar no obeso, tá? O obeso depende do tamanho dessa pessoa, né? O grau de obesidade que ela tenha. Então, assim, vamos falar de um público especial. Obeso, pessoas muito altas, acima de 2 metros, pessoas muito baixas, tá? Anãs, por exemplo, tá? Essas pessoas, elas têm a vida adaptada. Então vamos pensar no obeso mórbido, tá bom? Então ele tem a vida adaptada. Ele tem um carro que tem que ser um carro normal, um carro popular talvez não sirva para ele. Uma pessoa anã, por exemplo, na casa dela tudo é adaptado, tudo é muito mais baixo, pia mais baixa, armários mais baixos. Uma pessoa muito alta, ao contrário, tudo muito mais alto. No Pilates não vai ter que ter adaptação. Vai ter que ter adaptação de acordo com o que você vê. Então, assim, normalmente de um obeso mórbido, eu nunca dei aula para obeso mórbido, já dei aula para pessoas obesas, tá? Mas não num grau de ser mórbido, tá? Os movimentos articulares, eles são menores, porque não há espaço para se mover.
Então os exercícios acabam se tornando mais limitados. Então isso que acontece com pessoas obesas. Pessoas muito pequenas, você tem que adaptar, porque o aparelho ele foi criado por uma pessoa do tamanho padrão, 1,60m, 1,70m, claro que atende um pouco para cima, um pouco para baixo. Agora quando chega uma criança de 1,30m, você tem que fazer ajustes nos aparelhos. E aí os ajustes quais são os melhores ajustes? Os ajustes que atender essa pessoa. Aí não existe mais regra, porque você está adaptando. Então não fica assim, olha, eu estou fugindo do método. Se você vai fazer uma aula com uma criança ou uma pessoa pequena, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Nath, faz um footwork para mim, por favor. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa pequena ou caso você tenha um aluno que seja muito baixo, tá? Ai, vocês estão me ouvindo? Pisei no fio agora. Ó, deixa eu colocar mais de lado aqui. Olha só, essa adaptação, tá bom? Vou colocar de lado para vocês verem. Nath, você é uma pessoa muito pequena. E aí, o que acontece com as pessoas pequenas do footwork? Elas quase não conseguem ter movimento de extensão e flexão no joelho. Porque elas estão lá atrás na ombreira. Fica lá atrás, Nath, na ombreira. E aí a perna dela é muito curtinha. Então ela abre muito pouco, fecha muito pouco. Você fala, puxa, não está tendo movimento, não está tendo trabalho. E realmente não está tendo trabalho. E aí uma forma, deixa eu colocar mais de lado ainda para vocês verem bem. Uma forma de vocês fazerem isso aqui, ó. Isso aqui é o aluno muito pequeno, tá? Nath, vai mais para frente. Ela vai segurar na ponta do reformer. E nesse momento, ela esqueceu das ombreiras. Veja só. Ela está na ponta do reformer. Aí eu vou tirar aqui uma mola porque você veio mais para frente. Abre e fecha o carro. Essa seria uma adaptação para uma pessoa muito pequena. Uma pessoa muito grande, você vai e coloca um stopper, abre o carro mais para trás. Então veja, nada ferindo o método. Eu estou seguindo o método criado por Joseph Pilates e adaptando essa pessoa. Eu não preciso colocar uma bola lá para diminuir o espaço. Eu não preciso criar novos exercícios. Então eu consigo, quando eu entendo a essência do método, eu consigo ajustar para todas as pessoas. E quando eu ajusto, não há regra. O ajuste para uma pessoa pode ser diferente para outra. E é por isso que é importante a aula personalizada. Porque vamos imaginar que a Nath seja uma pessoa muito baixa e nas aulas personalizadas eu ensino a Nath assim, Nath, o seu footwork tem que ser assim. Olha só que bacana. Olha só, gente, dá coraçãozinho aí. Aí a Nath fez o footwork. Então ela já ficou comigo 3 meses fazendo aula personalizadas. Aí, Nath, você está preparada para ir para o grupo. Aí ela vai no grupo. Como é que ela vai fazer o footwork no grupo? Deixa eu virar aqui agora. Ela vai fazer da forma que ela aprendeu de forma individual. E lá no grupo tem a Josi, também tem a Camila, que estão fazendo com o ombro nas ombreiras. Olha só a magia da aula personalizada. Então você ensinou a pessoa a ser independente. Ela não depende do outro. Ela não fica olhando o outro e fala assim, ele terminou, deixa eu terminar. Não, ela segue o próprio ritmo. Falta um recado, Henrique? Não. Oi? Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês? Então assim, já é 1h03 de live para... Eu quero ficar mais tempo com vocês. Quem topa ficar mais um pouquinho aí? Perguntaram muito se são sempre os mesmos exercícios. É que acho que eles não estão entendendo que cada aparelho tem uma sequência. Eles estão achando que acho que é sempre a mesma aula, a mesma coisa. É que eu já falei da sequência, tá? Gente, melhorar os aparelhos, não entendi. Os aparelhos já estão prontos já. Esses aparelhos que a gente tem aqui são os clássicos, tá? Eles são iguais no mundo todo, tá? Então, a minha empresa fabrica esses aparelhos, tá? Eu vendo para o Brasil e para o mundo. Eu exporto muitos aparelhos, tá? E as medidas são as mesmas, são iguais no mundo todo. Então, não tem que melhorar. Melhorar o quê? Já está pronto. O problema é quando você fica preso a um sistema capitalista, né, que quer só te vender. Então, olha, compra esse aparelho, modelo 2021, tem uns ganchinhos aí, os modelos da chair, tá vendo aquela chair? Nunca teve olhar para você colocar mola. Aí talvez a chair que você tenha um olhar para colocar mola. Aí você tá assim, fazendo uma chair, olha para o lado, olha para o outro, fala, isso aqui cabe uma mola, né? Aí daqui a pouco você tá fazendo um exercício que não existe.
Então o aparelho que esse moderno que modificou te deu ferramentas para você destruir o método. Então no Pilates clássico não precisa, já está pronto. Joseph Pilates criou e essa foi uma das últimas versões que ele deixou para a gente só replica, não precisa. Quem não conhece o aparelho clássico tem que conhecer porque é incrível, tá? Pode colorir as molas? Pode, você pode pintar a mola da cor que você quiser. Tá? Pode colorir, fazer bolinha, pintadinha, listrinha, tá? Aqui as molas não tem cor, só tem uma cor só que é preta, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem sistema de cor não, é uma mola só, da mesma, cadê? Tá aparecendo? Não. Aqui, ó. É uma mola só. Todas as molas no Reformer têm a mesma tensão, não tem cor diferente, tensão diferente. Certo? Deixa eu ver. Aí vai passando muito rápido as perguntas, gente. Então é o seguinte, olha. Vamos finalizar essa live. Vem aqui, pessoal. Tem um post lá na minha bio, no meu feed. Vai lá e comenta se algo foi marcante para você. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Stories. E se alguma pergunta sua não foi respondida, pergunta lá para mim, tá? Então eu vou responder algumas perguntas. Talvez eu não consiga responder todas, tá? E eu quero agradecer a presença de todos. Sexta-feira, 10h05, 10h06 da noite. Incrível. Amanhã, o tema da live de amanhã é... Deixa eu ver o tema, Henrique. São tantos temas que eu... Amanhã é comando verbal. Meu, essa aula é top. Como comandar verbalmente uma aula. Oi? Tudo bem, gente? Então eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês puderem, vamos tirar uma foto aqui todo mundo junto? Tá no final? Ah, é verdade. Não, a gente vai tirar uma foto. Peraí, não sai não. Vai lá, gente. A gente preparou uma surpresa pra vocês. Finalização de aula. Não, vamos lá. Vamos. Não, ó, calma. É uma surpresa. Não saia. Essa surpresa aqui, todo mundo vai tirar foto. É uma finalização especial. No Cadillac, quem imagina o que seja aí? Então, enquanto elas estão preparando a finalização de aula ali, então amanhã a aula comando verbal. Essa aula vai te encantar. Como comandar verbalmente uma aula. Me dá uma nota de 0 a 10 para essa live. 0 muito ruim, 10 muito top. Já estão, pode começar, quando vocês estiverem prontos eu vou marcar isso. Deixa eu tirar o microfone aqui, aí eu vou ficar mais livre. Quem adivinha qual é a finalização que as meninas vão fazer? Já tá, vai lá. Já tá pronto. Posso mostrar? Sim ou não? Uhul, coração! Tira um print aí, gente. Ó. Coração, finalização de coração. Gente, não faz sentido nenhum terminar aula assim. Vocês estão felizes? Não, elas não estão. Mas os alunos ficam, terminei o coração e tira foto. Pra quê? Quem teve na aula de ontem sabe que a finalização é uma aula em pé. Certo, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertiram nessa aula, tenham aprendido amanhã comando verbal. Essa é uma aula muito especial, onde você vai realmente comandar o seu aluno, falando talvez muito pouco ou quase nada. Até amanhã, gente. Tamo junto, muito obrigado. Tira um print, me marca aí. Entra lá no post, escreve o que foi uma boa sacada para vocês, tá bom? E eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Se sua pergunta não foi respondida, me pergunta lá que eu vou tentar responder. Um abraço. Valeu, Henricão. Uhul! Tchau! Vocês ficaram lindos no coração, né? Prefiro esse.